Amém. Nós estamos dando continuidade ao estudo de número 12, os demônios, né? Nossa apostila, ela está disponível, né? Você que está acompanhando a aula pelo YouTube, no link embaixo da descrição do vídeo. Você pode estar fazendo download, é gratuito, né? É gratuita a apostila. E nós vamos dar continuidade ao estudo de número 12, e hoje nós vamos falar sobre, dentro do estudo de demonologia, vamos falar hoje sobre Satanás, né? E aí eu vou pedir ao Jorge agora para orar por nós nessa noite, para abençoar nossa aula. Em nome de Jesus. Pode orar, Jorge. Amém. Senhor Deus, Senhor Pai, é muito bom estarmos em Sua presença, principalmente em comunhão com todos os demais irmãos da mesma igreja. Amém. Estamos muito felizes pelos ensinamentos que temos recebido. Aleluia. Estamos muito felizes pela união que temos conhecido. Pedimos a cada instante que o Senhor nos mantenha protegido com suas bênçãos. Amém, A todos Senhor. nós, irmãos, igreja, que possamos crescer, que possamos ter os nossos pastores iluminados por Ti, Senhor, Amém. para que eles possam nos transmitir e nos acrescentar todos os conhecimentos que eles possuem e que nós vamos adquirindo aos poucos. Amém. Senhor, Tu és perfeito, Tu és presente. Aleluia. Nós somos falhos, mas acreditamos que poderemos ser cada vez melhores à medida que tenhamos fé, que tenhamos participação, que tenhamos conhecimento, que cresçamos dentro da Sua palavra. E, em nome de Seu Filho Jesus, eu quero agradecer por esta aula de hoje, para que ela seja bastante abençoada, para que a gente possa ter, através dela, uma maior quantidade de conhecimento sobre as riquezas espirituais que o Senhor manda sobre nós. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Hoje, né, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente possa estar lendo a apostila, mas hoje eu queria fazer uma explanação inicial, né, sobre... nós falamos sobre, só para fazer uma recapitulação, né, nós estamos falando já desde o capítulo 9, se eu não me engano, do estudo de número 9, tratando diretamente sobre os anjos, né, sobre os anjos de maneira geral. E dentro, obviamente, da questão referente aos anjos, né, a gente tem essa divisão, né, vamos dizer assim, os anjos chamados os anjos do Senhor e os anjos caídos, né? Então, coisas que são importantes para que a gente entenda todo o contexto daquilo que nós estamos falando. Os anjos, todos eles criados por Deus, e todos eles foram criados a partir da vontade de Deus. Então, todos os anjos, caídos e não caídos, eles foram criados por Deus. A questão é, quando existe, ou quando, né, se dá a corrupção de uma parte desses anjos, né, um terço desses anjos se corrompe, e esses anjos corrompidos, eles são chamados anjos caídos. Nós falamos na última aula sobre espíritos imundos, sobre demônios, de maneira geral. E a gente tem vários exemplos, né, várias citações na Bíblia quando a atuação desses espíritos imundos ou desses espíritos maus. Dentre esses espíritos maus, existe um anjo, vamos dizer assim, líder, né, que liderou essa rebelião contra Deus, que assumiu ao longo do tempo diversos nomes, né? O diabo, Satanás, mas que basicamente nossa origem tem como o nome significa inimigo, né? É o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, em relação à condição de relacionamento de Deus com o homem. Por que é importante nós estabelecermos isso? Nós, e eu já falei isso, eu estou recapitulando, nós não acreditamos numa dualidade de forças, onde Satanás e Deus lutam em igual pé de igualdade, né, de igual força pela vida do homem, ou pelo domínio ou controle de todas as coisas. Nós falamos sobre isso lá atrás, sobre
Até eu citei um exemplo muito claro do símbolo Yin e Yang. Se você não lembra, deixa eu ver até se eu consigo colocar aqui, que vai... a gente vai ter essa colocação, essa maneira mais clara, né? E aí, deixa eu só pegar aqui essa imagem, que vai ficar muito mais claro para vocês. Deixa eu abrir aqui a imagem. E aí, sobre essa, vamos dizer assim, de certa forma, dessa disputa igual, né? Igualdade de forças entre Deus e o diabo. Isso para nós, né? Essa dualidade de forças, para nós cristãos, isso não ocorre dessa forma, né? Não existe nenhuma chance, né? De nenhuma forma. Compartilhei a tela aqui. Para nós, essa igualdade, né? essa dualidade, vocês estão vendo a tela aqui, né? Estão vendo? Confirmem para mim, por favor, que eu estou sem... Sim, Então, pastor. essa dualidade de forças, né? O que esse símbolo aqui? Eu uso ele como exemplo, mas não necessariamente sobre essa filosofia, mas é mais ou menos, só para expor uma visão. Esse símbolo, né? Ele remete que um lado bom, né? Um lado bom e um lado mal, igualitários, se equilibram, né? E dentro desse lado bom, ou desse lado bondoso, existe um pouco de mal, e dentro do lado do mal existe um pouco de bem, e vice-versa, enfim, a gente pode definir, mas esse equilíbrio entre forças. Nós não cremos, e a verdade é que a realidade não é assim, né? Muito acima dessa estrutura de dualidade de forças, nós cremos que Satanás, ele já está e é derrotado, ele é criatura, ele foi criado, né? Satanás e seus anjos são anjos que foram criados por Deus. Deus é o ser criador de todas as coisas. Lembra sobre isso? Nós falamos sobre ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós falamos sobre isso no último culto de quinta-feira, né? No texto que trata aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Todas as coisas partem desse Deus criador eterno, que vive de eternidade a eternidade. Deus não tem início e não terá fim. Deus ele está acima de toda a estrutura de criação. Ele é o princípio criador de todas as coisas. Então, dessa maneira, não existe uma luta de dualidade, né? Existe Deus muito infinitamente acima e Satanás e seus anjos infinitamente abaixo. Então, de que maneira se estabelece essa batalha espiritual que muitas igrejas acabam, e muitos cristãos acabam assumindo duas grandes posturas, né? Ou a postura extrema, onde tudo é o diabo, né? Nós falamos sobre isso numa das aulas. Tudo é o diabo. Porque eu fiz alguma coisa errada, eu traí a minha esposa, e foi o diabo. Não, meu irmão. O diabo, os anjos, obviamente, caídos, eles são instrumentos dessa tentação. Eles fazem a provocação, eles militam contra a nossa alma, eles provocam para que a gente ande dessa forma, mas a decisão sempre será nossa, né? Nós temos o livre-arbítrio para decidir entre o bem e o mal, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Sobre a colocação entre o bem e o mal diante de Israel e diante de nós, né? E Deus fala claramente: escolhe, pois, a vida. Eu coloco diante de vocês a morte e a vida. Porém, escolham a vida. Escolha, é uma decisão, uma escolha nossa sobre isso. E aí, nesse ponto aqui, eu quero compartilhar um vídeo, né? E eu separei alguns vídeos para a gente ver hoje, que trata justamente, que mostra, né? Ou coloca muito claro sobre essa questão. Eu vou olhar aqui a aba e quero ver por que eu estou fazendo essa introdução, porque a percepção de todo esse contexto é importantíssimo para a gente entender do ponto de vista bíblico o que a gente está tratando quando a gente fala de guerra espiritual, de luta pela nossa salvação. O que o diabo luta contra? O diabo não luta contra Deus, ele já está derrotado. Jesus, né, a Bíblia diz que Jesus expôs ele na cruz do Calvário a derrota, toda a vergonha, já está. Ele expôs toda a potestade do principado a um poder a uma posição de submissão. Ele já é vencedor. Não é que Jesus vai vencer, não é que no final disso tudo talvez Jesus vença. A Bíblia diz em Apocalipse que ele já é o vencedor. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele já é vencedor. E a luta, então, é contra o quê? A luta é para que nós
né, a igreja do Senhor, permaneçamos fiéis e conseguimos caminhar até o final, como diz o apóstolo Paulo, combatendo o bom combate, guardando a nossa fé e crendo. Mas o princípio fundamental está em relação à questão da escolha e daquilo que nós entendemos como vida e morte e em relação ao pecado. Eu preciso que se vocês conseguem ver aqui a tela? Conseguem? Sim. Sim. Eu vou soltar o som, vocês me dizem se ouve um som. Velho, mexi aqui, ó, saiu da fome. A história da Bíblia começa com Deus criando vida. Tá, eu vou voltar e vou aumentar a tela, então, para que todos vejam de maneira clara. Pronto, eu vou soltar, peço que vocês prestem atenção. A história da Bíblia começa com Deus criando vida em meio às trevas, colocando o nosso lindo mundo em ordem e abençoando suas criaturas. Peraí, bênção. É um daqueles termos religiosos estranhos. Sim, as pessoas usam em refeições ou quando espirram. Ou uma forma de dizer que tudo está indo bem. Mas na Bíblia é algo mais específico. A primeira bênção na Bíblia é quando Deus cria os animais. Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Então a bênção de Deus é sobre a vida crescer e se multiplicar. Certo. É Deus compartilhando com outros sua capacidade de gerar vida. Depois, Deus dá aos humanos outra bênção que os diferencia dos animais. Além de sermos criaturas de Deus que podem gerar vida, também fomos nomeados como sua imagem representativa para governar e supervisionar o mundo em nome dele. Então parte dessa bênção é cuidar da bênção de Deus para toda a criação. Deus quer que governemos confiando em sua abundância, que comamos da árvore da bênção, da vida eterna do próprio Deus. Mas podemos comer de outra árvore. Sim, que representa a decisão de tomar da abundância e da vida com as próprias mãos, por nossa sabedoria. Os humanos encontram uma criatura enganosa que os leva a comer dessa outra árvore, como se fosse um atalho para a bênção. Mas em vez da bênção, ele traz uma maldição. Maldição? Tipo um feitiço? Não, na Bíblia, maldição é quando Deus entrega às pessoas as consequências de tomarem a bênção para si em seus próprios termos. É uma maldição, porque ao invés da abundância e vida, temos escassez, isolamento e morte. Então Deus amaldiçoa a terra e ao invés de abundância, haverá fome. Em vez de governarem o mundo, os humanos terão que trabalhar até morrerem. Puxa. Mas Deus também amaldiçoou a criatura que os enganou, dizendo que um humano viria destruí-la um dia, e que os humanos nasceriam em um mundo de escassez, onde homens e mulheres, famílias e tribos estão todos em um violento conflito. Se a bênção de Deus agora está coberta de maldição, como podemos florescer? E mais, como podemos governar com Deus? Aí acontece uma reviravolta na história bíblica. Deus escolhe um casal, Abraão e Sara, os abençoa e diz que se tornarão uma imensa família. Cresçam e multipliquem-se. Não só isso, Deus diz que sua bênção para Abraão e sua família tem um propósito maior, que por meio deles, sua bênção chega a todas as nações. Espere. Então o plano de Deus para reverter a maldição e restaurar a bênção é abençoar primeiro essa família? Certo. E essa família experimenta a bênção de Deus. Mesmo passando por momento de perigo e escassez, eles se tornam a imensa nação de Israel. Deus os leva a um monte e os convida a serem seus representantes. Sim, Deus abençoará Israel para que eles se tornem uma bênção para as nações. Basta que eles confiem e sigam a sabedoria de Deus. Eles descobrem que essa é uma escolha entre vida e morte, bênção e maldição. Mas na sequência, os israelitas raramente confiam em Deus para ter sua bênção. A história deles é cheia de traições e golpes de poder violentos, resultando na maior das maldições, exílio e escravidão em nações estrangeiras. Mas os profetas de Israel, que passaram por tudo isso, ainda confiavam na promessa de Deus a Abraão. E eles previram um futuro israelita que iria restaurar a bênção de Deus e reverter a maldição em favor de Israel e das nações. Quando chegamos à história de Jesus, vemos Israel ainda sob maldição, vivendo como escravos do Império Romano. Mas Jesus confiou tanto na bênção de Deus que afirmou que ela veio de uma maneira nova por meio dele. Ele queria que seus seguidores confiassem na abundância de Deus, compartilhando e sendo generosos.
E ele ensinou seus seguidores a abençoar até mesmo quem os amaldiçoava. Jesus revertia a maldição, curando e restaurando os corpos das pessoas. A bênção de Deus está sendo liberada. Jesus também confrontou os israelitas que estavam no poder e os acusou de impedir o plano de Deus de abençoar Israel e as nações por meio deles. Esses líderes prendem Jesus para matá-lo. Em vez de revidar, Jesus acreditava que ele era o israelita escolhido para enfrentar a maldição que Israel e toda a humanidade mereciam. Ele deixou a maldição cair sobre si. Jesus passa pela morte vergonhosa de um homem amaldiçoado. Mas assim como no início Deus criou vida e bênção a partir das trevas, aqui ele também reverte a morte, ressuscitando Jesus. É a morte da maldição para que a bênção da vida de Deus possa se espalhar de novo. Depois da ressurreição, Jesus abençoou seus seguidores e disse que continuaria presente conforme eles aprendessem a confiar na bênção de Deus e a compartilhassem com outros. Embora a morte e a maldição ainda ocorram em nosso mundo, quem segue Jesus confia que o poder da bênção de Deus é mais forte. Significa que podemos viver com uma generosidade radical, mesmo quando isso não parece possível. E isso nos leva à conclusão da história bíblica, em que as nações desfrutam os presentes da abundância de Deus. Porque no novo mundo, sustentado pelo poder da vida de Jesus, não há mais maldição. Amém? Então, Amém. amém? Então Amém. Amém. é importante a gente ter essa ilustração, assim, a gente pode falar sobre anjos, demônios, batalha espiritual, guerra espiritual, sobre as condições que estão submetidas a essa batalha, o que está sendo posto em jogo, mas antes de mais nada, a gente precisa ter a percepção, a consciência daquilo que está realmente em jogo. Quando nós falamos, e a gente vai falar aqui de Satanás, a gente vai evoluir nessa aula, sobre Satanás, seus anjos caídos, sobre o poder, né, vamos dizer assim, do diabo, sobre a humanidade, sobre aquilo que a gente está falando, a gente está falando sempre no final do dia, não é o quanto ele consegue prejudicar ou não a sua capacidade financeira, não é o quanto ele consegue prejudicar ou não a questão da sua saúde, não é sobre isso somente, ou apenas sobre isso. Por trás de todas essas coisas, por trás de todas as dificuldades, por trás de todos os levantes, né, de Satanás e seus anjos contra a nossa vida, no final de tudo isso, o que ele está tentando impedir no final de tudo isso é justamente essa nossa capacidade de enxergar que diante de nós está sempre uma escolha, o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Que em Jesus nós fomos alcançados para a eternidade pela bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, quando nós temos a percepção e a certeza daquilo que está em jogo em relação à nossa alma, a quem nós somos, aquilo que Jesus fez de nós, aquilo que Jesus estabeleceu na nossa vida, fica muito mais claro para nós entender como a gente está envolvido nessa batalha espiritual e a forma como as coisas que acontecem ao nosso redor podem ou não afetar a nossa vida. O que eu estou dizendo é, se você tiver a percepção ou tiver como objetivo somente, por exemplo, receber uma promoção no seu emprego, conseguir um casamento, fazer algo para a sua vida como alvo ou meta, né? Estabelecer uma família, conseguir uma cura sobre uma doença que você talvez tenha. E, mais uma vez, eu vou abrir um parênteses gigante. Jesus cura. Deus tem poder para abençoar a sua vida. Deus, ele é poderoso para mudar a nossa história. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, eu preciso que vocês entendam. Que quando a gente só e unicamente coloca a nossa vida cristã sobre essa perspectiva, muitas das vezes nós somos levados a enxergar que quando nós não alcançamos, e a verdade é que nós muitas das vezes não alcançamos aquilo que almejamos, é que nós fomos derrotados, é que o diabo, de alguma forma, prevaleceu, ou algo ruim prevaleceu sobre a minha, sobre a sua vida.
Mas quando nós enxergamos, entendemos que o que está em jogo não é sobre aquilo que conquistaremos ou aquilo que definimos como alvo na minha e na sua vida, mas objetivamente é sobre nós vivermos uma vida em eternidade com Deus, é que nós já fomos abençoados não por aquilo que temos ou venhamos a ter, por aquilo que alcançaremos ou deixamos de alcançar, mas por termos sido alcançados pelo amor de Cristo Jesus, pela bênção de Deus em nossas vidas, sendo retirado da maldição, que a maldição não é ter problema, a maldição não é ter uma enfermidade, a maldição não é você não ter essa questão, por exemplo, de não conseguir um emprego, de não conseguir algo que você objetiva na sua vida. A maldição é você ser entregue por Deus, a humanidade ser entregue por Deus, aos seus próprios desejos, às suas próprias escolhas, e se afastar dele, né? E quando a bênção está que o Deus Criador de todas as coisas, ele decidiu, no alto da sua sabedoria e da sua bondade, nos tirar da maldição de estar entregue às nossas próprias paixões, a ter a bênção nos termos que nós achamos que devemos ter, para viver agora a bênção como ele estabeleceu, a bênção que gera vida, vida em nós, vida para a eternidade em nós e vida aos outros. Essa é a importância de nós entendermos o que está em jogo na batalha. Quando você tem essa percepção na sua vida, você vai passar por lutas, vai passar por lutas. O Senhor é poderoso para te dar vitória nessas lutas? Absolutamente, claro que é. Mas mesmo quando as coisas, por um motivo que você talvez não entenda, essa vitória, entre aspas, não seja alcançada, você não vai cair num processo de frustração ou descrédito em relação ao poder de Deus para a sua vida. Por que eu estou falando isso? A igreja protestante, de maneira geral, tem se fundamentado no evangelho triunfalista, onde as pessoas estabelecem como princípio de uma vida cristã vitoriosa você ter recursos, você estar com uma vida feliz, você... Não, quando Tiago, e eu vou voltar à série que nós estamos na igreja dando, a série Cartas para o Novo Mundo, nós estamos no livro de Tiago, ele deixa bem claro no capítulo 1, como nós vimos, que a aprovação, né, a prova, ela tem um caráter de aprovação. A prova gera em nós perseverança, que gera em nós um caráter reto, um caráter íntegro diante de Deus, para que nós recebamos a sua aprovação e, consequentemente, sejamos aprovados, né, por Deus como cristãos verdadeiros e fiéis no Senhor. Então, quando nós falamos de Satanás e essas questões, anjos, demônios, é importante que a gente entenda aquilo que está em jogo. O diabo, seus anjos, eles se levantam e militam contra nós, mas o interesse dele não é, o que eu estou dizendo é o seguinte, não é roubar a sua bênção de ter somente um casamento, não é roubar a sua bênção de você conseguir passar na faculdade, ou te impedir de fazer, conseguir uma bolsa, ou fazer seu doutorado, ou ter o seu filho. Não é só isso. Isso são meios para que ele consiga algo muito mais valioso na minha e na sua vida, que é nos afastar, para que nós tomamos o controle novamente da nossa vida e decidimos viver afastado de Deus, onde nós afastamos Cristo do centro da nossa vida e nós tomamos as decisões baseadas nas nossas próprias escolhas. A questão entre bênção e maldição é isso. No início do vídeo ele fala claramente. Quando o ser humano decide tomar o estabelecimento daquilo que é bênção, daquilo que é melhor para a sua vida, baseado no seu interesse, nas suas escolhas, e não mais alinhados com o propósito de Deus, isso é quando Deus nos entrega, nos deixa entregues aos nossos próprios desejos, e isso é maldição, isso é separação, isso é o afastamento de Deus. Está claro o que eu estou dizendo aqui, em termos de batalha espiritual, sobre isso? Sim, não? Sim, pastor. É claro? Então, dito isso, né, a gente vai entrar nessa estrutura propriamente dita da apostila, né? Então, a gente parou aqui em relação, né? A gente vem falando muito rapidamente sobre os demônios, né? E a gente ia falar sobre em relação a Satanás, né? Alguém pode ler, por favor, para me ajudar com a leitura, se possível?
Amém? Ninguém? Eu posso ler, pastor, aonde? Desculpa. Aqui, ó. C. Em relação a Satanás. Item C. Aham. Deixa eu aumentar aqui, acho que fica talvez melhor para todo mundo. Pronto. Ah, melhorou. Uhum. Em relação a Satanás, os demônios agem como emissários de Satanás para alcançar seus propósitos de atrapalhar os planos de Deus. Quando esses demônios atuam, o fazem de tal forma que temos a impressão de que Satanás, em pessoa, é que está agindo. Efésios 6, 11 e 12. Uhum. Vamos ler esse texto de Efésios 6, 11 e 12, por favor? Se alguém puder abrir e ler. Lorena está com a mão levantada. Quer falar, Lorena? Pode falar, fica à vontade. Desculpa, eu não tinha visto. É que ela tá sem áudio. Uhum. Ela mandou no chat. Tá sem áudio? Deixa eu- Eu vou ler o que ela escreveu. Ela escreveu assim: Pastor, hoje perdi um colega de trabalho que sofria com depressão, cometeu suicídio. Uhum. Compreendemos que a depressão é uma doença. Ela precisa e deve ser tratada, mas sobre o tema da aula, podemos considerar que também haja batalha espiritual? Com certeza, né? Assim, vamos falar de maneira objetiva, né? O que nós entendemos sobre qualquer tipo de enfermidade, né, ou qualquer tipo de doença, é que ela, obviamente, tem um caráter físico, mas também é verdade que, biblicamente, né, é, tem mais de um exemplo, de uma constatação que ela também tem um cunho espiritual, né? Então, assim, existem doenças, o que eu estou dizendo é, você vai ver Jesus curando enfermos, os apóstolos curando enfermos, pessoas enfermas das mais diversas situações, sofrendo, né, de alguma enfermidade, sendo curados em relação a isso. Então, o que a gente pode... Só um minutinho, perdão, rapidinho. Minha filha está me ligando aqui. Só um minuto, pessoal. O que a gente pode falar em relação a isso? A gente pode estabelecer o seguinte: toda doença, ela tem o cunho obrigatoriamente espiritual? Não, não. Existem doenças que são enfermidades. O que estou dizendo é, as pessoas morrem, né? Faz parte da natureza caída do homem a enfermidade. Um dos salários, né, do pecado, né, que é a morte, uma das questões que entraram no mundo são as enfermidades, né, por conta da nossa queda, e a promessa justamente de uma vida eterna com Deus, onde todo esse mal, esse choro, todo esse sofrimento vai ser retirado. Contudo, né, a gente precisa ter também a visão espiritual dessas situações. O que eu estou dizendo é, ore, ore. Assim, nós podemos crer de dois aspectos. Quando nós oramos, nós podemos orar. E se for alguma questão espiritual, Deus pode, e no nome de Jesus, afastar essa situação, ou impedir, ou cancelar, ou curar dessa situação, dessa enfermidade, vamos dizer assim, atrelado a algo espiritual, como a gente viu, por exemplo, o demoniado gadareno, o homem que se acorrentava, que era acorrentado, quebrava as correntes, ficava uivando, ficava nu, se machucava, e ele foi liberto, né? Lá na passagem que nós lemos lá, sobre a libertação do demoniado gadareno, e estava estabelecido nas suas faculdades mentais. Então, esse é um ponto. Então, se a gente orar, cremos que Jesus pode libertar nessas situações. E, por outro lado, ainda que não seja espiritual, por que nós devemos orar? Porque nós cremos que Jesus é poderoso para curar qualquer enfermidade, sendo ela de origem espiritual ou de origem física. O que eu digo de origem física? Nós vimos Jesus curar cegos, amém? Nós vimos Jesus curar paraplégicos. Nós vimos Jesus, ao longo do relato bíblico, curar pessoas que tinham deficiências físicas de várias naturezas, uma enfermidade
física nesse aspecto. E Jesus curou essas pessoas. Então, nós cremos que Jesus tem poder e autoridade sobre todas as coisas, sobre as enfermidades que são físicas, né? A mulher do fluxo de sangue, a mulher era uma enfermidade física, objetiva. Ela não ficou endemoniada, ela não caiu endemoniada, ela tinha um fluxo de sangue, né? Ela tinha uma enfermidade que era manifesta fisicamente nela, e ela foi curada sobre aquele processo, né? Lembra do cego que é curado, né? O cego que as pessoas ficam questionando se era o cego mesmo, se o cego se ela é ele, se não era ele, e os discípulos começam essa história com Jesus sendo questionado pelos discípulos e perguntando, olha, Jesus, quem é que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? E Jesus fala, não foi ele nem os pais dele, mas é para que a glória de Deus se manifeste nele. Então, existem enfermidades que têm natureza física efetivamente, nós oramos por crer que Jesus tem poder sobre isso. Existem enfermidades que a origem é totalmente espiritual, né? Como nós vimos aqui, falando de pessoas endemoniadas, de pessoas que tinham, de alguma maneira, opressões malignas e que Jesus e os apóstolos libertaram, né? Através, Jesus, obviamente, da sua autoridade, os apóstolos baseados na autoridade que é no nome de Jesus, né? Em Atos está repleto disso, a mulher que tinha o espírito de adivinhação, diversos casos sobre essa questão. Então, o que eu estou dizendo, Lorena, não sei se está claro para você, nesse aspecto, existe essa batalha nesse sentido, né? A batalha espiritual nós não temos como discernir quais são as armas para essa guerra que nós temos. A oração, né? A nossa luta, lembra que a Bíblia fala isso, não é contra carne nem sangue, mas é contra potestades e principados nas regiões celestiais. Nós não temos como efetivamente ter esse discernimento, a não ser que Deus nos dê. E por isso nós oramos em toda e qualquer situação, para que Deus nos dê esse discernimento. Então, se é algo espiritual, para que Deus haja dessa forma no mundo espiritual e haja essa libertação, essa cura nesse aspecto, se é uma opressão maligna. E se não for, se for algo realmente físico, químico, da manifestação da natureza caída do homem, que é errante desde que caiu, né, que carrega a morte desde que caiu, porque cremos que Jesus pode efetivamente trazer cura sobre essas pessoas. Mas a depressão, com certeza, é um dos temas que mais, vamos dizer assim, hoje leva a maioria de nós pastores a discutir, e é algo que é muito presente hoje no meio da sociedade, também no meio da igreja. Nós temos pastores que cometeram suicídio, pessoas que acabaram passando por esse processo, e é um tema muito difícil em muitos aspectos, né? Até mesmo de você emitir uma opinião, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas no final do dia nós temos a certeza absoluta que somente o Senhor Jesus tem poder, quer seja físico, quer seja espiritual, para curar essa e qualquer outro tipo de enfermidade. O que nós não podemos fazer é assumir uma postura extrema entre os dois pontos, uma de achar que tudo é efetivamente espiritual, no sentido de a pessoa tem um processo de depressão, um processo de qualquer tipo de dificuldade, principalmente de doenças mentais, são muito mal tratadas, né, dentro da estrutura da igreja, e é demônio, né, e aí todo mundo é endemoniado, e do outro aspecto também das pessoas que também não consideram o fato de poder ser espiritual quando tem doenças que são manifestações claramente espirituais da condição de possessão ou de como é que eu posso explicar, de opressão maligna na vida das pessoas. Então, a gente tem que ter o equilíbrio. Na dúvida, oremos. Ore, jejue. A Bíblia fala que existem caixas de demônios que só saem com jejum e oração. E é nisso que nós cremos. Eu não sei se está claro, Lorena. Responde, por favor, aí no chat. Subiu um ok aqui. Em relação a isso. Meu irmão, na dúvida, crente, ora. Na dúvida, crente ora. Crente ora feliz, crente ora triste, crente ora na batalha, fora da batalha, na prova, na bênção. Você ora em todo o tempo. Lembra do rei Davi? O rei Davi, enquanto estava na batalha lá, não tinha pecado. Abaixou a guarda, ficou no palácio, foi lá curtir a vida, viu Batseba do alto da sacada, pecou, adulterou, assassinou. Então, assim, a lição que a gente fica ali, acima de tudo, é de nós andarmos vigilantes, né? Sempre apostos, né, para a batalha, vestidos de toda a armadura de Deus
que trata no capítulo 6 de Efésios. Amém? Vamos continuar aí em relação a Deus. Em relação a Deus, A. Opõe-se ao plano de Deus. B. Vamos, Ah, tá. pode ler. Vamos ler os dois e depois a gente lê as passagens. Podem ser usados para cumprir o propósito de Deus. Isso. Então, em relação a Deus, ele opõe-se ao plano de Deus. Vamos ver Daniel 10, de 10 a 14. E depois Apocalipse 16, 13 a 16. Eu posso ler. Daniel 10:10. Por favor. Enseguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou a falar. Levante-se, pois. Eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, puse-me em pé, tremendo. Ele perseguido. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se delante dos Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu ouvi em resposta a ele. Bom, Amém? 13 e 14 ainda, Madiris. Pode ler. mas o príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. Então Miguel, dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis de Pérsia. Agora vim a explicar a você o que acontecerá a seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Amém. Então, essa é uma passagem onde Daniel está relatando, né, no livro do profeta Daniel. Daniel, nesse momento, ele tá no exílio na Babilônia. Lembra sobre isso? Eu sempre vou voltar nesses pontos. O povo de Israel, né, a nação de Israel, ela cai, né, em dois momentos, né, ela se divide e cai. Então, você tem lá Abraão, Isaac e Jacó. Jacó se transforma no Peniel em Israel. Israel tem 12 filhos. Das 12 filhos se formam 11 tribos, mais 2 meia-tribos. São os 11 filhos de Israel, de Jacó, com 2 meia-tribos, que são os filhos de José. José não vira uma tribo, mas os seus 2 filhos, os 2 netos de Jacó, de Israel, Manassés e Efraim, se tornam 2 meia-tribos. Então, são 11 tribos, mais 2 meia-tribos ao longo da história de Israel. Essas tribos, elas são capitaneadas por Josué, entram na Terra Prometida, conquistam a Terra Prometida, e são unificadas debaixo do reinado do rei Saul. Elas escolhem o rei Saul como rei e são unificadas como um único reino. Saul, obviamente, pela história que a gente já conhece, ele peca, cai, Deus escolhe, levanta Davi como a sua escolha, né? Um homem segundo o coração de Deus. Deus levanta Davi, Davi unifica e expande o reino de Israel. Davi morre, Salomão, seu filho, toma o lugar. Salomão morre, Salomão constrói o templo, né? Salomão morre, tem um tempo muito grande de prosperidade em Israel. Salomão morre, quando Salomão morre, seu filho assume, Jeroboão assume, e há uma divisão. Ele por conta do pecado de Salomão, havia uma maldição do Senhor, né? Que o reino ficaria dividido por causa do pecado de Salomão. Salomão se desvia. Você vê esses dois momentos muito claros na Bíblia, né? Você vê o livro de Provérbios, assim, um Salomão muito novo, falando sobre as observações dele na vida, da sabedoria dele. Ele fala, olha, eu experimentei de tudo que meus olhos viram eu toquei, eu fiz, etc. E você vê em Eclesiastes já o Salomão no final de vida, né? Um rei sábio no final da sua vida, dizendo lá no capítulo 12 de Eclesiastes, dizendo, olha, no fim de tudo, depois de todas essas coisas, o final de tudo teme ao Senhor, seu Deus, e guarda o seu coração. E ele morre, que seu filho assume. Quando ele assume, ele faz uma série de movimentos políticos e fiscais, mantém a carga tributária muito alta sobre o povo, etc, etc. E aí eles se dividem em dois reinos, né? Eles vão para o norte, 10 tribos, e ficam 2 tribos no Reino do Sul, Judá e Benjamim no Reino do Sul, Jerusalém como capital, e as outras 10 tribos no Reino do Norte, com Samaria como capital. Samaria
e o Reino do Norte cai em 700 e pouco antes de Cristo, né? E depois o Reino do Sul cai em 500 e pouco antes de Cristo para o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. O Reino do Norte cai para o rei Xerxes da Síria, se não me engano. E aí, nessa divisão do reino, né, eles são levados, quando cai ali o Reino do Sul, eles são exilados, né, na Babilônia, e Daniel é um desses príncipes de Israel que é levado para a Babilônia. Quando ele é levado para a Babilônia, e aí você conhece a história de Daniel, se você não conhece, você vai ler, ele faz o jejum de não comer os manjares do rei, ele se pede água e legumes, ele fica mais vistoso que os outros jovens, então ele ganha benefício diante do rei, etc. Você vai ler a história de Daniel, depois tem a questão de serem jogados na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Muda os nomes dele, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, seus três amigos, enfim. E nesse momento aqui, Daniel está orando ao Senhor. E aí um anjo toca Daniel e fala, olha, você é muito amado, Daniel. Desde o primeiro dia que você orou, a sua oração foi respondida. Ele diz, olha, desde que você pediu, no versículo 12, em seguida ele disse, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e se humilhar diante do seu Deus, seu pedido foi ouvido. E eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Né? E esse príncipe do reino da Pérsia, os teólogos definem que é o próprio Satanás. Então, Miguel é uma classe, um dos príncipes mais importantes, um arcanjo, né? Arcanjo significa príncipe dos anjos, né? O anjo Gabriel é um anjo que aparece lá na Anunciação para Maria, e o arcanjo Miguel é o único arcanjo citado na Bíblia, né? Depois tem uma doutrina de anjos aí, que vai no jornal, que tem lá no Extra, no Dia, que fala um monte de arcanjo, um monte de anjo, mas o único anjo e o único arcanjo citados nominalmente é o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. Ele fala um dos príncipes mais importantes, ou um príncipe, ou arquianjo, né? O arcanjo Miguel veio na minha direção e me ajudou, e eu deixei ali com o rei da Pérsia. Quer dizer, o arcanjo vem, libera esse anjo e fica lá batalhando contra o rei da Pérsia para que ele venha dar a resposta a Daniel, esse anjo venha dar a resposta a Daniel à oração. Então, do ponto de vista bíblico, né, eles opõem-se ao plano de Deus, né? Os anjos e Satanás e seus anjos se opõem ao plano de Deus, resistindo, né, batalhando contra a nossa vida, né? Aqui, obviamente, não tinha nenhuma intenção e nenhuma condição de batalhar contra Deus. Você vê que não é o anjo, não é Satanás e seus anjos brigando para tomar o lugar de Deus. Isso não acontece. É para impedir o quê? De você receber a sua resposta de oração, é para impedir que você seja ouvido, é para impedir, bloquear no mundo espiritual de alguma forma os planos de Deus na vida dos servos de Deus, daqueles a quem Deus ama. Por isso que é uma batalha espiritual e a oração é importantíssima nesse aspecto. Então, Apocalipse 16, 13 e 16, de 13 a 16 também vai falar sobre isso, mas vamos falar do item B, que podem ser usados para cumprir os propósitos de Deus. E aí vamos ler alguns textos, vamos ler Juízes 9, 23, se alguém puder ler, e vamos ler primeiro Reis 22, 22 também, por favor. Primera de Reyes 22, 22. ¿De qué manera? Preguntó, oh Señor. Él le respondió, iré y seré un espíritu mentiroso, na boca de todos os profetas do rey. Dice, oh Señor, você conseguirá enganá-lo, dá e engane. Você leu Juízes, né? 9, 23, certo, Amadires? Primera de Reyes 22, 22. Não, tá. Então eu vou ler primeiro, Juízes 9, 23 primeiro. Diz assim, ó, depois, eu estou no 9, 22 agora. Depois que Abimeleque havia governado Israel por 3 anos, Deus enviou um espírito que gerou discórdia entre Abimeleque e os líderes de Siquém, que se rebelaram. Foi um castigo para Abimeleque por ele ter assassinado os 70 filhos de Gideão e para os líderes de Siquém por terem apoiado Abimeleque no assassinato de seus irmãos.
Então, esses anjos, eles estão submetidos à vontade e aos propósitos de Deus. Eles cumprem, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então, eles não têm autonomia nesse sentido, nesse aspecto, né? De se sobreporem, ou se levantarem contra Deus, ou se levantarem, resistam, eles também podem ser usados e cumprir os propósitos de Deus, permitir que seja estabelecida, como está dizendo aqui em Juízes 9, 23, como a Madilis também acabou de ler 1 Reis 22, 22, para vocês verem como o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Então, é a pergunta, e aí eu quero que vocês pensem sobre isso. Então, uma vez que o Senhor está no controle de todas as coisas, por que simplesmente o Senhor não bota um ponto final, né? Se Deus pode acabar com Satanás e seus anjos, com o mal, por que Deus não estabelece logo um fim nisso e determina essas coisas? Essa é uma pergunta que eu vou deixar. Não vou fazer agora, a gente já está terminando. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Depois a gente vai falar sobre outras questões. Promove idolatria, promove falsa religião, aflição, perversão e possessão. Mas a pergunta é aqui sobre isso, né? Por que então, se Deus, né, ele é Senhor sobre todas as coisas, a ponto inclusive de poder usar esses anjos caídos, né, segundo sua vontade, seus propósitos, né, para estabelecer, por que simplesmente Deus não estabelece um fim para essas coisas? Por que Deus não bota um ponto final nisso tudo e acaba, estabelece céus e terras e pronto? Nesse aspecto, já pensaram sobre isso? Podem falar, fiquem à Pastor, vontade. ¿será porque tenemos libre albedrío? ¿Será por eso? No sé. Livre-arbítrio, você falou? Sí, no sé. Não, não tem certo e errado. Responda. É importante vocês. Eu gosto quando vocês falam, vocês ficam às vezes muito quietinhos. Hoje não tem pergunta aí da Yasmin, da Lorena, aquelas perguntas boas que saem lá do fundo do baú. Eu creo que es porque Deus dio a nós libre albedrío, no sé cómo se fala en portugués. O sea, eu decido el camino angosto o el camino Livre-arbítrio. aberto. Livre-arbítrio, sim. Mas o que eu estou dizendo, assim, o Livre- livre-arbítrio ele está estabelecido, né? Tanto para anjos quanto para o homem, né? Satanás, no seu livre-arbítrio, decidiu se rebelar contra Deus, assim como os anjos, né? Assim como o homem tem o livre-arbítrio de escolher bênção ou maldição, como a gente viu agora. Mas a pergunta é, por que Deus simplesmente não acaba com isso, né? Com essa batalha? Lembra? Eu falei disso numa aula tem 2, 3 semanas atrás, se eu não me engano. Eu estou só reafirmando o conteúdo. Por que Deus não simplesmente acaba, para com isso agora, nesse instante, nesse momento, né? Lembra que nós falamos sobre essa questão, sobre Deus ele vive num tempo, né, diferente de nós, né? Deus ele vive num. Deixa eu compartilhar aqui uma tela. Eu vou sempre voltar nesses conceitos para que a gente possa sempre ter isso bastante claro, né? Porque isso faz parte de toda a estrutura, o arcabouço daquilo que nós precisamos entender para poder evoluir em relação a esse tipo de tema. Deixa eu puxar vocês para cá, para a chamada aqui, e vou compartilhar a tela agora. Só um minuto. Pronto. Compartilhar a tela agora. Vocês estão vendo a tela, né? Então, estão vendo sim ou não? Sim, sim, sim. 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 Então, vamos ver, né? Eu vou dar um zoom aqui bastante grande para a gente ter essa ideia. Vamos dizer que essa parte aqui, né? Vamos chamar essa partezinha aqui, essa linha aqui, de linha do tempo do Kairos, do tempo do homem, né? Então, aqui, ó, aqui a gente tem a queda, criação e queda, tá? Eu vou juntar aqui são dois eventos diferentes, mas é só para a gente marcar no tempo. Então, aqui eu tenho criação e queda do homem, tá? E aqui em cima, eu tenho
o julgamento final, o grande trono branco, o Apocalipse 20, o final de todas as coisas, tá? O término do tempo do homem, por assim dizer, como diz Apocalipse 22. Apocalipse 20, perdão. Apocalipse 20, tá? Então, você tem essa estrutura aqui. Então, todo esse tempo aqui que a gente está vendo, daqui, dessa região aqui, dessa região aqui, até essa região aqui, tudo isso aqui é o tempo do homem. O que eu estou dizendo? Aqui tem a queda de Adão e Eva, aqui tem a arca, nascimento de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, os profetas, a vinda de Jesus, tem o nosso nascimento dos pais da igreja, a reforma protestante, tudo que aconteceu com a humanidade está nesse espaço aqui de tempo. Tá? Nesse espaço aqui de tempo. O tome é o tempo de início a fim. A gente sabe quando é o fim, né? Não é exatamente quando é o início, mas de início a fim nessa estrutura. Quando nós vemos o mundo sob essas perspectivas, se eu dizer assim, olha, daqui, sei lá, até aqui passaram, sei lá, 10 mil anos, vamos supor que sejam 10 mil anos. Quando você fala assim, 10 mil anos, para nós isso é muito tempo. Aí eu falo assim, nossa, por que Deus deixou passar 10 mil anos se ele podia ter terminado com isso no dia 1 aqui desses 10 mil anos? Ou no dia 100 desses 10 mil anos? Ou no ano 1000 desses 10 mil anos? Enfim. A nossa percepção é de que existe um ponto de vista humano, uma demora em relação a isso. E o que eu estou falando em relação a isso? Deus, ele tem um propósito. Lembra sempre disso. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é a salvação. Tudo que Deus fez até hoje em relação ao homem é para a salvação do homem, para religar o homem nesse período de tempo, religar o homem, por isso que é religião, religar o homem, conversão, converter o homem, trazer ele de volta para si. Porque lembra, João 3,16. Vou até anotar aqui. Esse é o resumo de toda a estrutura. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o resumo de todas as coisas. Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus amou o homem. Deus amou o mundo, amou a mim e você de tal maneira que ele deu o Filho dele unigênito para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus tem o desejo, baseado no seu amor, de que o homem não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Essa vida foi estabelecida. A partir daí, existe, das características que nós estamos de Deus, existe a longanimidade, né, que é o ânimo longo, o ânimo que não se abala com o tempo, junto com a bondade de Deus, com a benevolência de Deus, apesar de Deus ser justiça, ser o consumidor, que é de esperar com paciência durante esse tempo para que para que o homem tenha a possibilidade de alcançar a salvação em Cristo Jesus. Se simplesmente Deus estabelece no dia 1 que ele vai acabar com toda essa estrutura, o que Deus busca de maneira final nessa estrutura? É que o homem, aquele que optou no seu coração por aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, que aceitar a Cristo para a salvação, ele vai fazer essa escolha. Eu e você, a gente está fazendo essa escolha baseado no nosso livre-arbítrio. E nada mais que isso. De maneira que no final de toda... Opa, acho que eu errei aqui. Arbítrio. No final de toda essa estrutura, né, Deus vai ter pessoas que escolheram, decidiram no seu coração, baseado na graça, alcançados pelo amor de Deus, baseados no dom da fé, escolheram viver para a eternidade com Deus. Esse é o final de todas as coisas. De maneira que quando nós chegarmos lá em Apocalipse 20 e dali para frente, Apocalipse 21 e 22, nós vamos viver com Deus eternamente porque nós escolhemos, baseado no amor e na graça de Deus, de uma forma sobrenatural, a fé brotou no nosso coração e aqueles que escolheram no seu coração viver para a eternidade com Deus.
Então, enquanto essas coisas estão acontecendo, o Senhor é longânimo. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Lembra sobre isso? Deus, ele espera pacientemente, porque quando ele para destruir toda essa estrutura, como está descrito em Apocalipse, destruir Satanás, seus anjos, acabar com o mal, Deus precisaria também terminar com o malvado, que é o homem, sem Deus. A definição de mal é a ausência de Deus no coração do homem. Quando o homem sem Deus, o homem que escolheu a maldição, lembra? Nós acabamos de ver, a maldição é decidir viver a sua bênção de acordo com os seus próprios parâmetros. Decidir viver aquilo que você considera bom para você de acordo com as suas escolhas. Então, Deus está esperando pacientemente nesse processo, trabalhando para a salvação do homem, ao longo de todo esse tempo aqui que nós estamos falando, para que alcance, né? Para que nós sejamos alcançados, para que as pessoas possam ter a oportunidade de serem alcançadas pelo amor de Deus. Todos pecaram, a humanidade inteira pecou, e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. Mas, como diz João, a saber, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder, né? Aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deram o poder de serem feitos filhos de Deus. Só que para nós, isso aqui é muito tempo. Eu estou dando um exemplo aqui de 10, pode durar 11, 12, 5 mil anos, eu não sei quanto tempo, mas tempo que durar para nós é muito tempo. Só que você precisa entender isso aqui, ó. Do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do Senhor, esse é o tempo do homem. Deus, ele não vive nesse tempo. Deus, ele vive de eternidade a eternidade. Eternidade passada e eternidade futura. Deus, ele não vive nesse tempo que nós vivemos. Deus, ele nem vive num tempo, ele é atemporal. Deus, ele vive de eternidade a eternidade. Ele nem vive, né? Deus, ele existe de eternidade a eternidade. De maneira que isso aqui, para ele, isso aqui é o que eu coloquei, a nossa linha é finita. Imagine que essa linha continua aqui para a esquerda e continua para a direita. Isso aqui para ele, esse tempinho aqui para ele, esse tempinho aqui para ele, ó, nessa linha aqui, é absolutamente nada. Eu estou colocando toda a história da humanidade aqui nessa linha temporal aqui, de eternidade passada a eternidade futura, que continua, tá? Se a gente continua esticando essa linha, vai chegar uma hora que eu estou dizendo o seguinte, que nessa linha toda aqui, esse tempo vai ser isso aqui, ó. E quanto mais a eternidade avançar, esse tempo vai ser absolutamente nada diante de tudo aquilo que nós vamos viver com Deus. Então, quando nós entendemos nesse aspecto, nós entendemos que Deus, ele aguarda de maneira benevolente, pacientemente, do alto do seu amor, para que aqueles que ouvirem o seu chamado, que ouvirem sua voz, respondam ao evangelho, respondam às boas novas, respondam ao seu amor manifesto em Cristo Jesus, para que nós possamos viver para a eternidade com ele. Então, desse ponto de vista, Deus já estabeleceu um fim. Para Deus, isso tudo já terminou, porque Deus, ele vive hoje, ontem e sempre. Deus, ele vive na eternidade, né? Tem até eu vi um podcast, não um podcast, foi um debate ontem, muito legal, entre um ex-ateu e um ateu, e o ex-ateu é um pastor, doutor, pós-doutor já, em uma série de física, de química, enfim, um cara extremamente, depois eu passo o nome dele, passo até o vídeo, extremamente capacitado cientificamente, intelectualmente, extremamente capacitado, que ele falava sobre isso, ele falava, no princípio de todas as coisas, se você pega antes da criação do mundo, a ciência já defende claramente que o tempo, o espaço, ele foi criado a partir do evento da criação do universo. Quando o universo expande, vamos pegar o Big Bang como evento, ele expande, ele é criado, ali é criado espaço-tempo. Isso, a ciência não discute isso. Então, para ser criado tempo e espaço antes, a partir da criação, antes da criação, você tinha um algo, alguém,
ou uma estrutura que vivia num movimento atemporal e não espacial, ou seja, ocupava todos os lugares e vivia acima de todo o tempo, não era determinado e nem limitado pelo tempo. Deus é esse ser. Então, Deus ele aguarda de forma paciente para se estabeleça a sua vontade. Qual é a sua vontade? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus aguarda pacientemente para que as pessoas creiam no nome do seu Filho e aqueles que ouvirem a sua voz, Apocalipse 3:20. Estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz entrarei e cearei com ele, possam viver nesse tempo aqui, para a eternidade com o Senhor. Essa é a nossa promessa. E nessa eternidade, esse breve tempo, ele vai se tornar absolutamente cada vez mais nada em relação a tudo que nós veremos na eternidade com Deus. Tá claro isso em relação ao que eu estou explicando aqui? Sim. Amém? Então, Amém. 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 amém? Então, Amém. essa é aquilo que nós cremos. Essa é a batalha na qual nós estamos submetidos. Mais uma vez, coloquem, guardem isso no seu coração. Satanás e seus anjos, eles tentam trazer distrações com as coisas temporais para esmorecer o seu coração, para que você se entristeça, para que você se afaste do Senhor, para que você entenda ou acredite que a sua fé não é suficiente, ou que ela é tola, ou que ela é vã. Só que nosso galardão, a nossa recompensa, não é nesse mundo, não é nesse tempo. Nesse tempo, Jesus foi muito claro, ele falou, olha, nesse mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter provações, vocês vão ter dificuldades. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci esse mundo. E é sobre isso que eu quero terminar a aula agora, para que vocês entendam o que é a nossa promessa e aquilo que você precisa guardar no seu coração como tesouro em vaso de barro. Qual é esse tesouro que você guarda no seu coração? Que é essa promessa de uma vida eterna com Deus, que é isso que o diabo, Satanás e seus anjos vão tentar tirar a todo custo de nós, durante todo o tempo da nossa existência aqui nessa terra. Eu vou colocar mais um vídeo e eu encerro a aula para a gente poder orar aqui para encerrar a aula, tá? Deixa eu abrir aqui só um minutinho, que eu estou abrindo o vídeo, para que você possa ter isso claramente no seu coração. Espero que Deus fale com você através desse vídeo. Se você conhece bem a história da Bíblia, provavelmente já ouviu que Jesus oferece a vida eterna. Parece legal. Mas o que Jesus quer dizer com vida eterna? Bem, Jesus adotou essa frase das escrituras hebraicas. Em português é traduzida como vida eterna ou viver para sempre. Mas a tradução literal da expressão em hebraico é vida até a era. Vida até a era? O que isso significa? Sim, é complexo. Para entender, primeiro temos que falar sobre o que é uma era na Bíblia. Vamos lá. Em hebraico, a palavra para era é olam, e significa um período de tempo. Com qual duração? Bem, qualquer período, na verdade. Pode ser no passado ou no futuro. O importante é ser um período de tempo com uma característica comum e constante, Por exemplo, como a era de Abraão e seus descendentes, chegando até Moisés. A característica em comum é ser o período dos ancestrais de Moisés. Então Moisés pode dizer, lembre-se dos dias da era, os anos dos anciãos e gerações anteriores. certo. E uma era pode ser menor e no futuro, ou como Samuel, que passa a vida inteira servindo no templo. Em sua consagração, sua mãe, Ana, chama isso de uma era. Então uma era é um período de tempo com uma característica única e constante. Exatamente. E há vários tipos de era, dependendo da sua perspectiva. Você entendeu? Então, alguém poderia viver em duas eras ao mesmo tempo, se essas eras se sobrepõem. Ok. Então voltando à expressão vida até a era. De qual era falamos? No início da história bíblica, os humanos são feitos do pó da terra. Essa é uma imagem bíblica comum para criaturas mortais. Ou seja, eles vivem em um período em que eles poderiam morrer. Mas Deus coloca a humanidade em um jardim sagrado e os convida a experimentar um tipo de vida novo e mais profundo.
comendo da árvore da vida. Sim, e os oferece a vida até a era. Uma vida de potencial infinito, porque os conecta à própria vida de Deus. Mas em vez de aceitarem a vida até a era, eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Comer dessa árvore significa tomar a vida para si em seus próprios termos, à parte da sabedoria de Deus. Então, eles são exilados da vida até a era e vão para a era da morte. Eles se maltratam, fazem o que acham certo aos seus olhos e tudo fica bem violento. Exatamente. Então, o resto da história da Bíblia pode ser visto como uma escolha entre duas eras diferentes. A era da vida por conta própria, que leva à morte, ou a era da própria vida de Deus. E mesmo a humanidade rejeitando a vida de Deus, ele promete abrir o caminho de volta. Exatamente. É essa promessa que faz a história chegar até Jesus. Ele é apresentado como a própria vida de Deus em forma humana. Então as duas eras se sobrepõem nele. Ele vive na era da mortalidade, da morte e na era da vida eterna ao mesmo tempo. Então ele pode oferecer às pessoas acesso à vida até a era. Certo, é como Jesus diz no Evangelho de João. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas assim como a humanidade rejeitou a vida de Deus no jardim, Jesus foi rejeitado e morto. Mas a vida de Deus é mais poderosa do que a morte. Então Jesus volta da morte e pode oferecer a vida de Deus aos outros. O Evangelho de João também diz: para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, vida até a era. Legal. Muitas pessoas pensam que vida eterna é algo que acontece depois de morrer. Mas na Bíblia, o acesso a essa era é algo que podemos ter agora. Sim, lembre que Jesus era o lugar onde a era da vida de Deus e a era da morte se encontram. Ou seja, quando as pessoas confiam nele, elas podem experimentar a vida eterna aqui e agora. Mas também vivemos na era da morte. Então, o que acontece quando eu morro? Bem, assim como a morte não venceu a vida eterna de Deus em Jesus, também podemos seguir vivos em Deus, ainda que fisicamente mortos. Na Bíblia, isso é chamado de estar com Cristo. E não se fala muito disso, pois não é assim que a história geral da Bíblia termina. O foco da Bíblia é quando a era da vida vence completamente a era da morte. E aqueles que estão com Cristo são recriados para participar da vida eterna de Deus. Um mundo onde a era da morte não tem mais poder. Exatamente, porque a vida totalmente ligada à vida eterna e ao amor de Deus nunca acabará. Amém? Amém. Amém? Espero que vocês tenham Amém. entendido. Aí depois eu vou mandar os links para vocês Amém. no grupo. Mas essa é a nossa confiança, amém? Que a era da morte já foi vencida e em Cristo Jesus nós vivemos a era da vida. E é isso que tentam e vão tentar roubar de nós a todo custo. Guarde seu coração, guarde a sua mente, guarde a sua vida em Cristo Jesus e confie nele. Que o Senhor abençoe a sua noite, que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos orar para nós encerrarmos nossa aula. Eu vou pedir hoje para a Amadilis poder orar por nós, Amadilis, para nós encerrarmos nossa aula. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Bendito Padre Celestial, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por esta aula abençoada. Que todas las enseñanzas que el Pastor Lucio nos ha dado queden guardadas en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón. Que podamos lembrar de ellas cuando estemos en cualquier situación y lembremos que en cualquier situación, solo la oración, y que esta aula tan abençoada, cuando otras personas possam escuchar, sea de bendición para su vida. Muito obrigado, que podamos tener una noche abençoada, tranquila, y continúa dando fortaleza al Pastor Lucio, porque él con mucha fidelidad continúa con las aulas y con los cultos. Abençoa a la familia pastoral, Señor Jesús. Abençoa a cada una de las personas que participaron en esta aula. En Cristo Jesús. Amén. Amém. Amém.